tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de abril de 2024, são 18 horas e 30 minutos. E o fato é o seguinte: a única coisa que interessa no Brasil neste momento é levar Bolsonaro às barras da justiça e extirpar o bolsonarismo do nosso país. Não de nenhuma forma antidemocrática nem violenta, mas usando os malfeitos que eles praticaram no Brasil nos últimos anos para responsabilizá-los criminalmente em processos legais rígidos, inatacáveis, à prova de qualquer questionamento e sem sombra de dúvida. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se neste canal. Se você acompanha o blog da Cidadania e se interessa pelo que aqui produzimos, inscreva-se, assim você não perde nada. E ao fazê-lo, ao assistir esse vídeo, se achar que o vídeo vale o seu trabalho, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que devem saber daquilo que agora você já vai estar sabendo ao fim deste programa. Minha amiga, meu amigo, não se briga com Moraes, a gente se une a ele, que é, evidentemente, muito mais inteligente do que Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, aliado de Bolsonaro, relata que tem boa relação com o ministro do Supremo. O governador de São Paulo é um dos cotados pela direita para disputar a eleição presidencial de 2026 e tem atuado como mediador dos conflitos entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o STF. Interlocutores de Bolsonaro, inclusive, tentam, a pedido dele, evidentemente, traçar um plano de aproximação com Flávio Dino. Veja só, são aqueles ministros do STF que foram mais atacados pelo bolsonarismo, mas como eu digo para você, pela manhã eu publiquei aqui uma matéria impressionante que dizia que os bolsonaristas esperam que o Lula torne Bolsonaro elegível em 2026. Sabe qual é a ideia deles? Que o Lula, como tem medo de disputar com aquele que Bolsonaro apoiar na eleição de 2026, que ele vai fazer, sabe o que, pessoal? Ele vai fazer com que o Bolsonaro volte a ser elegível. Como se o Lula tivesse esse poder de chegar no TSE e falar: olha, eu quero que o Bolsonaro fique elegível de novo, e automaticamente as coisas aconteceriam. Isso não existe, o Lula não tem esse poder, né? Mas seja como for, os bolsonaristas mostram aquilo que eles tentam negar, tentam esconder. Veja, interlocutores de Bolsonaro traçam um plano para se aproximar de Flávio Dino e também de Alexandre de Moraes. Alguns interlocutores de Jair Bolsonaro junto ao Supremo traçaram uma estratégia em busca de se aproximar do novo ministro da Corte, Flávio Dino. Eles esquecem o quanto o bolsonarismo atacou o Flávio Dino e atacou a mando de Bolsonaro, gente. Não é? Convocaram o Flávio Dino dezenas e dezenas de vezes para falar em várias comissões na Câmara dos Deputados, onde ele era insultado, desrespeitado de todas as formas, né? Fizeram campanha, o Bolsonaro mesmo fez uma campanha furibunda contra ele para impedir que ele se tornasse ministro do STF. Acontece que tanto o Moraes quanto o Flávio Dino, quanto vários outros ministros ali que eu respeito, não vão deixar de tomar as atitudes que a lei exige só porque Bolsonaro está arrependido. Mas você veja, se o Bolsonaro tem essa maluquice na cabeça de que o Lula vai torná-lo elegível, isso é uma loucura, né? Mas seja como for, o último apoio claro a Bolsonaro no STF, segundo o entorno dele, que é o André Mendonça, parece que andou refugando. O Cássio Nunes já pulou fora há muito tempo, já não tem votado mais sempre com o Bolsonaro,
E esse aqui, o André Mendonça, por enquanto ainda, parece que ainda vota em uma outra questão, e seria o único apoio que ele teria naquele tribunal. Então o Bolsonaro tenta agora, veja essa matéria que saiu agora à tarde, como Bolsonaro monitora a relação entre Tarcísio e Alexandre de Moraes. Alvo de críticas da base bolsonarista, a relação entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é conhecida e acompanhada de perto por Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro e os parlamentares bolsonaristas afirmam que, apesar de não demonstrar publicamente, Bolsonaro valoriza o papel de intermediário que o Tarcísio faz junto a Moraes e a outros ministros do STF. Dizem ainda que o capitão reformado, o Bolsonaro, acredita que a articulação de Tarcísio no judiciário poderia ajudá-lo a reverter a condição de inelegível. Essa possibilidade, lógico, é descartada pelos membros da corte. As conversas e os recados que Tarcísio de Freitas levou do Supremo para Bolsonaro e vice-versa, antes do ato convocado pelo ex-presidente em São Paulo, em fevereiro, tiveram aval de ambos. Nada ocorreu sem o conhecimento de Bolsonaro nem de Moraes. Como informei no perfil de Tarcísio, publicado neste domingo, o governador atuou diretamente para arrefecer os ânimos antes da manifestação. Vejam só que canalice. Ele vai lá para a Avenida Paulista demonstrar que é valentão, que é corajoso, que desafia o STF, põe o Malafaia para atacar o Alexandre de Moraes furiosamente, e todos sabem que foi a mando de Bolsonaro, e depois vai por trás ali amaciar, tentar negociar com Moraes. Olha, eu vou te xingar, mas não é por mal não esquenta, tá? Os elogios que o governador faz nos bastidores a Moraes, revelados pela reportagem do Globo, irritou a base de aliados de Bolsonaro, mas não incomodou o próprio Bolsonaro. Segundo parlamentares que acompanharam a agenda do ex-presidente com Tarcísio ontem e hoje, em Ribeirão Preto, ambos estavam em plena sintonia. Hoje, segunda-feira, inclusive Bolsonaro elogiou publicamente o Tarcísio, etc. e tal. O fato é que Bolsonaro está desesperado. Ele sabe muito bem que a situação dele se agrava a cada minuto que passa, e este mês de maio, que começa na próxima quarta-feira, vai ser um mês inesquecível para ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.